Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo! Vamos retomar nosso estudo da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que está lá no capítulo 4 do Evangelho de João. Se você não sabe quem são os samaritanos, volte no nosso vídeo anterior, lá eu vou lhe explicar um pouquinho da história do povo samaritano. Não pense que samaritano é uma espécie de um sacerdote ou de um ser bonzinho, que é símbolo de alguém caridoso. Tem muita gente que acha que, inclusive, samaritano quer dizer isso, né? Alguém caridoso, alguém bondoso. Não. Samaritano é quem nasceu em Samaria. É um lugar. Samaritano é natural de um lugar chamado Samaria. E naquele vídeo passado eu lhe explico mais sobre a história desse povo e por que eles e os judeus não se davam, porque essa relação tão conflituosa. Mas vamos lá! Evangelho de João. Capítulo 4, verso 15, Jesus está conversando com a mulher samaritana e ele falou para ela, né, que ela não sabia quem ele era. Ele pediu água para ela e ela entrou com uma discussão, mas como você, judeu, veio falar comigo que sou mulher, sou samaritana. E Jesus falou para ela, olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria e eu lhe daria uma água viva. E ela, mas como? Você nem tem vasilha, não tem nada, o poço é fundo, por acaso você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E deu para beber para os seus filhos, para os seus animais. E aí então o Senhor falou, olha, quem bebe dessa água tem sede novamente, mas quem bebe da água que eu lhe der não terá mais sede, porque vai se tornar nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E aí a mulher, eu não sei, a Bíblia não traz para a gente tom de voz, né? A gente não consegue perceber o que a pessoa estava dizendo pelo tom, a gente só tem o texto. Mas é uma resposta estranha dela. Será que ela foi irônica aqui? Ela falou assim, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. E o Senhor Jesus falou assim para ela, eu não sei, ele conhecia as mentes das pessoas, né? Eu não sei o que realmente passava no coração dela, mas vamos ficar com o texto, não vamos tentar adivinhar os corações, vamos ficar com o texto. Nesse ponto, Jesus cortou aquela linha de conversa que ele vinha tendo com ela, e ele partiu para uma outra linha de conversa. Ele falou assim, vai, chama o teu marido e volta aqui. Ou seja, ele mudou a conversa de água, ele passou para um outro tema, casamento. E a mulher respondeu, não tenho marido. E Jesus respondeu, falaste bem, não tenho marido, porque já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Casamento, na Bíblia, ao longo do texto sagrado, é a união de 2 pessoas. Isso é casamento. Casamento não é simplesmente a celebração. Existem casamentos que são acontecidos ao longo da história dos povos que não tem uma festa, não tem uma celebração, mas tem a união de um casal com o propósito de permanecer unidos. Isso é o casamento. Essa mulher já tinha tido relacionamento com 5 homens que não eram, nenhum deles era marido dela. Ou esses homens tinham as suas próprias esposas e ela era uma espécie de uma amante, ou esses homens tiveram com ela apenas uma relação passageira sem compromisso. E o homem com que ela estava agora também não era marido dela. Também era uma relação, vamos chamar assim, ilícita, uma relação imprópria. E aí a mulher falou assim, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Porque ela sabia que ele era um estrangeiro, tinha acabado de chegar, não sabia sobre ela. Lembram por que eu falei que a mulher estava ali ao meio-dia, que isso era estranho? Que ela não tinha muito convívio social? Pois é. Para uma sociedade dessa antiga, samaritana, tradicional, que preservava valores como família, uma mulher que tinha esse tipo de vida, que vivia com vários homens ao longo do tempo, trocando de homem, vivendo com maridos que não eram seus, não era uma boa convivência. Então ela ia sozinha ao meio-dia tirar água. Quando ela percebeu que Jesus revelou para ela essas coisas, ela falou, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E nisso ela mesma já muda de assunto. Então vejam que antes Jesus mudou de assunto para o tema família, ela foi impactada pelo tema, percebeu que diante dela estava alguém que era um profeta, e aí ela abriu o coração dela, ela foi direto nos pontos de dúvidas. Ela não perdeu tempo, ela percebeu que ela estava diante de um profeta, então ela foi tratar de assuntos espirituais. Ela parou com aquela conversa de que tu não tem corda, tu não tem balde, o poço é profundo, nosso pai Jacó e tal. Opa, tu és um profeta, então tá. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais aqui quer dizer nossos ancestrais, né?
adoraram nesta montanha. Lembra que eu falei que tinha uma coisa que eles mudaram, qual era a montanha da bênção, para transformar aquela montanha deles no monte no local de adoração? Então, nossos pais adoraram nessa montanha, mas vocês dizem, vocês os judeus, né? É em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Eles tinham essa disputa entre o Monte Gerizim, lá em Samaria, e Jerusalém, que era de fato onde estava o templo. Então ela tinha essa dúvida e ela já colocou isso, né? Ou seja, temos aqui uma pessoa imersa no pecado, uma pessoa com uma vida destruída, uma pessoa que socialmente estava excluída, mas que tinha profundas e sinceras dúvidas sobre adorar a Deus. Ela queria adorar a Deus. Só que ela estava confusa porque os judeus diziam que era em Jerusalém e lá tinha um templo e eles tinham ali o Monte Gerizim. E agora? Tu és profeta. Como é que é isso? Então, Jesus lhe disse: me acredite, mulher, acredite-me, vem a hora em que nem nessa montanha e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, vocês adoram o que vocês não conhecem. É como se eles adorassem um culto à distância, como se eles admirassem um Deus que de fato eles não tivessem contato com ele. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Grave isso. Essas palavras, a salvação vem dos judeus. Essas palavras não são minhas palavras. Elas não são de um grande intérprete da Bíblia. Elas não são de um apóstolo de Jesus Cristo. Essas palavras são do próprio Jesus Cristo. A salvação vem dos judeus. Só essa frase deveria encerrar qualquer discussão ou qualquer ímpeto antissemita que haja dentro de qualquer grupo cristão. Mas se ela não encerra, vamos prosseguir. Lembre, Jesus Cristo, ele é um judeu. O Senhor Deus formou o povo judeu para nesse povo entregar o Messias, o Salvador do mundo. Jesus nasceu judeu, cresceu judeu, viveu pelos ritos da religião judaica, morreu entre os judeus, ressuscitou e a sua primeira igreja foi formada por judeus. A Bíblia foi escrita para nós, os primeiros textos por judeus. E foram os judeus que evangelizaram a primeira porção do Oriente Médio para que depois a Bíblia chegasse até nós. Então, apague do seu coração qualquer vestígio de antissemitismo. Porque se você é contra os judeus, você é contra Jesus Cristo. Voltamos para o texto. A salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora. O Senhor falou, vem a hora e já chegou. Ou seja, esse momento já está entre nós há 2000 anos. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque tais são os adoradores que o Pai procura. Ou seja, Jesus estava ensinando para essa mulher que o culto a Deus estava mudando, estava deixando de ser um culto de um local para ser um culto de pessoas. A casa de Deus era um templo, eram pedras, era um edifício. E Jesus estava dizendo que a casa de Deus passaria a ser pessoas. Inclusive o próprio termo igreja, nós veremos isso ao longo do Novo Testamento, igreja não é um edifício, um prédio, ou mesmo uma instituição. Igreja é o conjunto das pessoas que adoram a Deus. Isso é igreja. Então, o Pai procura essas pessoas que adorem o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não pessoas que procuram uma certa casa de pedra, de tijolo, de cimento ou de madeira, ou que seja, para achar que lá se presta culto, mas pessoas que entendem que o culto é no dia a dia, é em espírito e em verdade, é uma vida de adoração, é o modo de viver que adora a Deus. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aí então a mulher disse assim, veja que a mulher, ela não perde tempo também. Ela percebeu que Jesus está dando explicações, que ele é um profeta, ela entendeu que esse profeta também é um rabi, um professor, que está disposto a ensinar a ela. Ela sabe que judeus não falam com samaritanos, que homens não falam com mulheres na rua. Esse homem quebrou o protocolo e ela está aproveitando a oportunidade ao máximo. Ela não está deixando passar o tempo e nada se perde ali. Ele dá um ensino e ela já vem com uma pergunta ou com uma afirmação, ela está emendando o assunto porque ela está sedenta. A mulher lhe disse, eu sei
que o Messias vem. O Messias quer dizer o quê? O ungido. O que é ungido? É alguém sobre quem se derrama óleo, é alguém escolhido para uma tarefa. Ela se refere ao Salvador do mundo. Então eu sei que vem o Messias, que é o Cristo, né? E quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. Então disse Jesus: sou eu que falo contigo. Naquele momento ele se revelou a ela, ele se revelou como o próprio escolhido de Deus. Imagine agora o impacto sobre essa mulher. Essa mulher saiu de casa para buscar água no poço. Ela era uma espécie de um rejeito da sociedade, ela era uma mulher que vivia uma vida promíscua. Ela foi ao meio-dia, no sol quente, para não ter contato com ninguém. Lá ela encontrou um judeu estranho, porque ele falava com ela, que era mulher e samaritana. E aí tiveram uma conversa sobre água e ela percebeu que o homem era profeta. E ela enveredou numa conversa muito forte com ele e abriu o coração e soltou as dúvidas. E aí ela recebeu a revelação de que ela estava diante do Salvador do mundo. Essa é uma história fantástica. Muito obrigado porque você está aqui nos acompanhando. Aproveite, deixe o seu joinha, se inscreva, comente, compartilhe e principalmente esse livro aqui, ó. Não esse exatamente, mas a Bíblia. Tenha uma Bíblia. Compre uma Bíblia, peça para alguém, leia, estude, se dedique, porque esse livro vai mudar a sua vida. Essa mulher se encontrou com Jesus e teve a vida completamente transformada. E você? Você não quer esse encontro também? Você vai perder essa oportunidade de encontrar Jesus nas Escrituras e no seu dia a dia? Não perca essa oportunidade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.